Continuidade ao nosso trabalho, vamos à segunda parte da nossa aula sobre férias dentro do direito trabalhista. É importante frisar, tá? Comunicado ao empregado o período de gozo de férias, individuais ou coletivas, vocês vão pesquisar sobre isso, que é uma das tarefinhas que eu vou passar. O empregador só poderá cancelar ou modificar o início previsto se ocorrer necessidade imperiosa. Guardem esse termozinho aqui, necessidade imperiosa. E, ainda assim, mediante o ressarcimento ao empregado dos prejuízos financeiros por este comprovado. Tá? Vamos supor que o empregado esteja para sair de férias. Relembrando, né? Ele tem que ser avisado um mês antes do início que ele vai sair, e ele tem que receber o seu abono de férias 2 dias antes dele começar o gozo das férias. Mas vamos supor que durante esse período o empregador tenha necessidade de chamá-lo de volta. Como é que a lei faz nesse caso? O empregador pode chamar na hora que ele quiser? Não. Como eu falei, o direito das férias ele é irrenunciável. Não se pode renunciar a férias. Não se pode vender totalmente as férias. Então, a única possibilidade que a lei autoriza que as férias sejam canceladas é o que a gente chama de necessidade imperiosa. O que é necessidade imperiosa, professor? Necessidade imperiosa são situações de catástrofe, situações que nem o empregador, nem muito menos o empregado tem culpa. Vamos supor que durante as férias de determinado empregado acontece um terremoto na empresa ou no local onde está situada a empresa, certo? E a empresa veio a ter muitos danos físicos. Para se restaurar essa situação, é necessário, por exemplo, chamar todos os funcionários de volta. Então, como foi um terremoto, que é algo que nem a empresa tem culpa, nem o empregado tem culpa, a lei autoriza que ele seja chamado de volta, preste atenção, desde que a empresa ressarça, paga de volta ao empregado todos os prejuízos financeiros por este comprovado. O que é que isso quer dizer? Vamos supor que eu passei um ano planejando minhas férias. O empregador decide dar as férias contínuas de 30 dias. Aí eu juntei meu dinheirinho e consegui reservar para mim um hotel em Paris. Vamos pensar alto. Vou passar um mês em Paris, certo? Já paguei tudo. Aproveitei também que a minha esposa também estava saindo de férias no mesmo mês e fez uma reserva para os dois. Tudo pago, a passagem na mão. Aí acontece a necessidade imperiosa. Outro exemplo da necessidade imperiosa, uma enchente no local da empresa. E a empresa, para não falir, precisa convocar todo mundo de volta. Resultado disso, a empresa pode sim me convocar de volta, desde que me pague tudo que eu gastei para usufruir daquelas férias que eu teria. Certo? Mas, professor, e a viagem para Paris fica cancelada? Não. O tempo que eu passei de férias já conta, né? Já foi pago, já fiquei em casa. A empresa me chama de volta, mas eu passo a ter direito ao gozo desse período que ficou faltando assim que acabar a necessidade imperiosa. Isso acontece muito, por exemplo, com a Polícia Militar, quando tem, por exemplo, situações de calamidade pública, é necessário convocar de volta os policiais, tá? Tudo isso é autorizado por lei, que a gente chama de necessidade imperiosa. Não se esqueça desse termo. Lembrando que o empregador não pode chamar na hora que quiser, só quando ocorrer situações previstas em lei, certo? É importante frisar, o empregador se beneficia do direito de escolher o período de gozo das férias. O empregado não pode escolher o dia que ele quer tirar de férias, certo? Cabe ao empregador tomar essa decisão de acordo com os seus planejamentos administrativos. Ok? Porque se fosse por isso, as empresas iam ter um problema sério. Por exemplo, na região da gente, todos os empregados iriam tirar férias em janeiro. Como é que ia ficar a empresa? Sem funcionários? No caso de Caruaru, por exemplo, Caruaru, Campina Grande, todos os funcionários iriam tirar férias em junho, para curtir o São João. Então, a lei é que dá
ao empregador, à empresa, o direito de escolher o mês ou o período que você vai tirar de férias. Deve o empregado apresentar a carteira de trabalho e previdência social antes dele sair de férias. O empregado dará quitação do pagamento com indicação do início e término das férias, que é o documento, o recibo, né, que você assina, garantindo assim o seu direito legal de usufruir das suas férias. Frisando bem que, vamos abrir aqui, durante as férias o contrato de trabalho encontra-se interrompido, já estudamos sobre isso, interrompido. E nenhuma das partes pode praticar qualquer ato tendente a rompê-lo, seja pedido de demissão ou seja dispensa sem justa causa, tá? Então, naquele momento, o contrato de trabalho está interrompido, quando ele volta tudo ao normal. Ao mesmo tempo, quando retorna das férias, o empregador não tem garantia de estabilidade. Perdão, vamos corrigir aqui. O empregado não tem garantia de estabilidade. Quer dizer que na volta das férias, ele pode ser demitido novamente. Mas durante as férias, o contrato está interrompido. Isso quer dizer que eu não posso demitir ninguém durante as férias, nem eu posso pedir para sair durante as férias. Aliás, eu não posso nem ter aumento de salário, não posso ter movimentação de gratificação, não posso ter transferência, não posso ter absolutamente nada de alteração no contrato de trabalho, porque ele está interrompido, como a gente já estudou em aulas anteriores. Penalidades. Quais são as penalidades que o empregador pode receber em relação às férias? Ultrapassado o período de concessão, o empregador estará sujeito ao pagamento das férias em dobro. No período de gozo das férias, o empregado não pode prestar serviço a outro empregador, salvo por obrigação contratual de trabalho. O que acontece? Que é muito comum. Existem os dois termos, que é muito interessante que a gente trabalhe. Se estivéssemos em sala de aula, nós iríamos fazer uma simulação de pagamento de férias, tá? Mas período aquisitivo, ou PA, já falei para vocês, é o período de 1 ano que você passa trabalhando para ter direito às férias. E o período de concessão, ou PC, período de concessão, é as férias propriamente ditas, é o período que você fica em férias, tá? A lei diz o seguinte: se durante o período aquisitivo você passa a garantir o direito às férias, passou 1 ano, você já tem direito a 1 mês, certo? Se passar mais 1 ano, ou seja, se completar 2 anos de PA, o período aquisitivo, você passa a ter direito a receber uma multa. Por quê, professor? Porque, ultrapassando o período de concessão, o empregador está sujeito a férias em dobro. Vamos supor que eu começo a trabalhar na empresa em 2/1 de 2018, vamos supor, 2/1 de 2018. É feriado universal, né? Então, 1 de janeiro. Então, no dia 31 de 12 de 2018, eu completei um PA, que é período aquisitivo. Já tenho direito a 1 mês de férias, certo? Aí entrou 2019, janeiro, fevereiro, março, abril, meu empregador sempre me dá as férias, certo? Se esse período se estender novamente até 31 de 12 de 2019, eu completo 2 períodos aquisitivos e o empregador tem a obrigação legal de me pagar férias em dobro, certo? Eu vou passar 1 mês em casa, mas vou receber 2 vezes o valor, ok? Aí o que acontece na prática? Após o período aquisitivo, que é de 12 meses, o empregador tem, para não receber multa, o período de 11 meses para te dar as férias. Ele tem no período de 11 meses para escolher 1 mês para você sair de férias ou, durante esses 11 meses, após o período aquisitivo, dividir as férias em 3 partes. Então, na prática, depois que, no meu exemplo, de 2/1 de 2018 a 31 de 12 de 2018, eu tenho de 2/1 de 2019 até 30 de 11 de 2019 para tirar as férias, para que o empregador não me pague férias em dobro. Mas por que 30 de novembro de 2019? Porque ele tem que me avisar as férias 30 dias antes.
30 dias antes. Então dá o período de você tirar as férias sem ter que pagar as férias em dobro, que é uma multa que fica muito pesada para a empresa, uma vez que vai ter que pagar tudo 2 vezes, certo? É muito importante também a gente analisar as férias na duração do contrato de trabalho, em relação à redução do período de gozo. O que é a redução do período de gozo? As férias do período aquisitivo, que é de 1 ano, ele é considerado o tempo contínuo trabalhado, de 1 ano, certo? Todos os dias. Só que se você faltar durante esse período, o que acontece? Vamos para a lógica. Se você passou 1 ano e faltou alguns dias desse ano, quer que você não completou seu período aquisitivo. Ficou faltando períodos que você não conseguiu porque você não foi trabalhar. Lembrando que eu estou falando de faltas injustificadas. Aquelas faltas que são abonadas, aquelas faltas que legalmente eu posso ficar em casa, não entra nessa conta. Mas vamos supor que você, por algum motivo, perdeu a hora e não foi trabalhar. Você vai receber a falta naquele dia. O empregador tem o direito legal de descontar aquele dia do teu ordenado. Além disso, ele também tem o direito de descontar do seu período de férias, uma vez que presume-se que você já passou esses dias descansando em casa, já que você não foi trabalhar. A lei brasileira, ela estipula assim, ó, vamos focar aqui no nosso slide. Até 5 faltas durante 1 ano, você tira 30 dias de férias normalmente. É como se fosse uma margem, né? Porque ninguém é máquina, é como se fosse uma margem onde você tem até 5 dias sem interferir nas suas férias. Lembrando que esses 5 dias de falta, o empregador vai descontar do seu salário daquele mês. Só não vai mexer nas férias, certo? De 6 a 14 faltas, você passa a tirar 24 dias de férias. De 15 a 23 faltas, 18 dias de férias. Veja que está diminuindo a quantidade de dias de férias, ó, pela lógica. Você já passou 15 em casa, não tem por que passar mais 30 de férias. Então você vai passar 18. De 24 a 32 faltas, 12 dias de férias. Acima de 32 faltas, não tem mais direito a férias durante aquele período aquisitivo. Óbvio, se você já passou 30 dias em casa sem justificativa, não tem por que você tirar férias. A lei, pessoal, ela tem que ser uma mão dupla, tem que ser justa. Ela não pode massacrar o empregador. Eu digo a vocês direto. Se não tiver as empresas para empregar as pessoas, não tem por que ter o direito trabalhista. Para que o direito trabalhista se ninguém está empregado? Então tem que ser algo equilibrado, de modo que eu dê a qualidade de vida ao trabalhador sem massacrar o empregador. Tá? Férias coletivas. As férias coletivas foram criadas para atender períodos sazonais, pelos quais a empresa esteja passando, podendo ser de ordem política, econômica ou social. Dessa forma, a empresa pode adotar as férias coletivas conforme o artigo 139 da CLT, podendo aplicar. Antes disso, o nome já está dizendo, férias coletivas. Ela ocorre quando você dá férias a vários funcionários ao mesmo tempo durante aquele período. É muito comum isso lá no ABC Paulista, nas indústrias, onde, por vários motivos, o pessoal dá férias coletivas e, às vezes, a empresa todinha vai para casa durante 1 mês. Que é o que está acontecendo, por exemplo, agora nessa pandemia. Tem empresa que não está conseguindo trabalhar, certo? Aí, para não pagar os salários que iria ser muito oneroso para a sua empresa, uma vez que praticamente não está se vendendo diante da pandemia, eles dão férias coletivas. Ele manda todo mundo para casa ao mesmo tempo e economiza aquele período de salários, certo? Lembrando que essas férias podem até se estender de acordo com o acordo coletivo entre as partes. Voltando, essas férias coletivas podem ser dadas a todos os empregados da empresa ao mesmo tempo, como eu falei, a determinado estabelecimento da empresa. Eu posso dar férias coletivas a uma filial da minha empresa, ou a setores ou departamentos da empresa. Eu posso dar férias coletivas, por exemplo, para todos os trabalhadores da administração, certo? Eu posso, por exemplo, nesse momento atual, pegar meu corpo administrativo e mandar para casa em home office, ou eu posso, né, dar férias para eles, uma vez que muitas empresas não estão funcionando na sua capacidade total. É uma opção para o empregador para evitar mais prejuízos.
É importante que se deva avisar a Delegacia Regional do Trabalho ou o sindicato da categoria com 15 dias de antecedência ao gozo. Se eu for dar férias coletivas, eu tenho que avisar os órgãos competentes em 15 dias antes do período, certo? E, finalizando o nosso trabalho de hoje, quais são as faltas que são legalmente abonadas? Professor, eu fiquei com medo agora. Será que toda vez que eu faltar, vai diminuir meu valor das férias? Se você faltar sem justificativa legal, o empregador pode sim diminuir. Agora, gente, vamos ser práticos, né? Vocês acham que uma pessoa que no período de um ano falta 30 dias, ele vai continuar trabalhando para aquele empregador? Só acha que o empregador vai ter a paciência de segurar um funcionário desse que falta em um ano 30 dias? Mas ele legalmente pode fazer e vai descontar das férias. Mas nem toda falta se desconta das férias. Existem algumas situações de lei que você pode faltar legalmente e a sua falta é abonada, tá? Você não tem prejuízo no seu salário. Quais são as situações? Até 2 dias consecutivos, em caso de morte do cônjuge, ascendente, pais e avós, descendentes, filhos e netos, irmão ou pessoa que, declarado em sua carteira de trabalho, viva sob a dependência econômica, certo? Lembrando que esses descendentes, filhos e netos, hoje, não são só considerados os filhos consanguíneos, ou os filhos biológicos, tá? Os enteados e as pessoas que você cuida legalmente também são considerados, né, dependente seu, e você tem direito sim a ficar em casa. Até 3 dias consecutivos em caso de casamento. Lembrando que não está falando aqui em dias úteis, está falando de dias consecutivos, tá? Então, quem faz o casamento numa sexta-feira vai perder 2 dias de abono de férias, tá, pessoal? Mas, legalmente, você tem o direito de passar 3 dias em casa. Por 5 dias em casa do nascimento do filho, no decorrer da primeira semana, eu posso passar 5 dias em casa no nascimento do filho, tá? Desde que seja na primeira semana. Lembrando que esses 5 dias, lógico, está ligado ao pai da criança, né? Uma vez que a mãe, ela tem recebe o auxílio de maternidade, né? E ela passa em casa até 5 meses após o nascimento do filho, tá? Por um dia a cada 12 meses, no caso de doação voluntária de sangue. Um dia a cada 12 meses. Tem gente que quer doar sangue todo mês e quer que a falta seja abonada. Nada disso. É uma a cada 12 meses. Até 2 dias consecutivos ou não para alistar como eleitor. No período de tempo que tiver que cobrir exigência do serviço militar, se tiver que comparecer às juntas militares, se for convocado para qualquer questão militar, a sua falta também é abonada. Nos dias que estiver comprovadamente fazendo provas de vestibular para o ingresso no estabelecimento superior, ó, que interessante para vocês, ó, que estão trabalhando, que pretendem fazer a universidade, vocês podem sim fazer as provas, tá? E ser abonada a sua falta. Apesar de que não vai fazer muita diferença, não, normalmente as provas de vestibular são domingos. Mas como hoje as pessoas também trabalham nos domingos, né, uma vez que a lei não garante mais que o repouso da pessoa seja no domingo, pode ser útil para quem for fazer as provas, tá? Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer perante a justiça, como parte, testemunha ou jurado, se tiver disposição da justiça, é abonado também. Pelo tempo que se fizer necessário, quando, como representante da entidade sindical, estiver participando da reunião oficial com organismos internacional. Pelo tempo que se fizer necessário, como eu falei, né, um representante de órgão sindical que estiver fora do Brasil. Esse é o artigo 473 da consolidação. Mas antes de eu terminar, pessoal, eu vou fazer uma pequena correção aqui nesse item. Cadê? 5 dias no caso do nascimento do filho. Eu falei que isso aí realmente está ligado ao pai. E a mãe já tem o
o auxílio maternidade, né, que fica recebendo pelo INSS. Mas, ó, preste atenção, eu vou corrigir agora. Ela tem 4 meses no mínimo, tá, para ficar em casa com auxílio INSS. Beleza. Eu falei 5, mas esses 5 é a estabilidade da mulher. Então vamos lá. Só para a gente deixar as claras. A mulher tem o direito de garantia de emprego desde o dia em que comprova que está grávida até 5 meses após o parto. Garantia de emprego. E ela tem a garantia de 4 meses afastada para o auxílio maternidade. Como a gente vai ver amanhã, quinta-feira, vai falar sobre a legislação previdenciária. Beleza? Está corrigido. A humildade é tudo. Ó, pessoal, eu encerro aqui a parte de férias. Estamos nos últimos acordes, né, do direito trabalhista. Creio eu que depois dessa aula vai faltar pouca coisa, só a legislação previdenciária. Espero que vocês tenham entendido. Estamos caminhando muito bem, apesar das situações, das dificuldades. A aula de hoje vai ser, já foi, né? A aula gravada agora, que vai ficar à disposição de vocês nos próximos minutos. Eu vou pedir também que vocês façam uma pesquisa sobre direito coletivo. Vou colocar lá no Google Sala de Aula os parâmetros que eu quero. Amanhã a gente vai ter uma aula online, a gente bate o papo, faz um feedback, certo? E encerra de uma vez por todas a parte de direito trabalhista. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima.